Boa noite, amores. Quem vai estar comigo aqui de rostinho? Boa noite, Fátima. Boa noite, Cássia está de volta. Finalizamos mais um Open, Cássia. Dani, amor, boa noite. Boa noite, Fran, Cris, Luiz, Ronald, Tainê. Boa noite a todo mundo. Vamos começando hoje, animadíssima. Gente, vocês sabem que a gente conversa aqui durante o Calma na Alma e depois ele vai para o YouTube, e aí eu começo a receber o feedback da galera que assiste no YouTube. E eu fiquei muito. A Cris também tava no Open, Cris. Tamo junto. Se tá lá, tá bom. O importante é estar no lugar onde a gente transcende, onde a gente treina, onde a gente se expande. Sou louca também com o Open. Isso. Ai, que coisa boa. Tava falando com a Paula um pouquinho antes de começar aqui. Daqui a pouco ela está aqui de novo. Olha que maravilha, gente. Mas então, o tema que a gente falou ontem, na semana passada, foi tão importante porque a gente falou sobre todas as vezes que a gente diz que está tudo bem, mas dentro da gente não está tão bem assim. Parece uma coisa simples, parece só uma frase. Então, e ela tem um lado positivo. Isso é que é o mais interessante. Ela tem um lado positivo e necessário. Porém, ela tem uma consequência muito negativa. E é essa parte negativa é que a gente vai abordar mais e treinar, porque o importante do Calma na Alma é que o Calma na Alma é uma possibilidade da gente treinar o nosso campo emocional, da gente entender como a gente funciona, porque não tem nada mais importante nesse universo inteiro do que a gente se conhecer. Porque é a partir da gente, primeiro, que a gente percebe o mundo, é a partir da gente que a gente idealiza a nossa vida, que a gente consegue proporcionar uma vida melhor para a gente mesmo, porque é a partir da nossa percepção, não é a partir, não existe algo real do lado de fora que impacte na minha vida. Eu, o tempo inteiro, estou tornando coisas viáveis à minha vida ou não. Só que a gente não tem essa clareza. Então, quando a gente começa a entender que nada lá fora acontece ao acaso, tudo tem a ver com a minha frequência, com a minha vibração, e da onde que vem essa frequência e essa vibração? Vem do meu campo emocional, vem das minhas emoções. Algumas emoções minhas são conscientes, mas a grande parte das minhas emoções são inconscientes. Elas vibram no meu campo inconscientemente. Só que quando eu começo a entender, eu tenho consciência que algumas são inconscientes, eu começo a me trabalhar, eu começo a me olhar, eu começo a entender. Eu falo, então é por isso. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, e eu estava falando, né, com uma pessoa assim. Eu perdi alguns textos, porque eu estou escrevendo os insights que eu venho tendo, aí eu comecei a registrar esses insights e tal, daqui a pouco eu perdi tudo no computador. Aí eu tentava de novo, daqui a pouco eu fazia uma programação assim, perdia de novo. Falei, poxa, não é comum a gente sair perdendo uma coisa que a gente está escrevendo, mesmo que eu não salve, mas hoje em dia a gente não sai perdendo. Não era como antigamente, que se a gente não salvasse na hora, a gente perdia o documento. Eu, às vezes, deixo várias páginas abertas no meu computador, não perco nada. Só que eu estou passando por um momento de coisas que eu evitava. Então, eu tô, tipo, entre aspas, uma expressão, uma gíria, eu tô chutando a porta de coisas que eu tinha dificuldade, que eu evitava, que nesse meu jeito manso eu não queria lidar, evitando um conflito, e de repente, por eu já ter me trabalhado há algum tempo, já venho me trabalhando há algum tempo, algumas situações estão vindo a partir do que eu estou me trabalhando. Aí elas vêm diferente. Só que eu preciso me posicionar de uma forma diferente do que eu fazia. Então, é uma consciência que eu tenho de que se eu estou fazendo um movimento diferente, se eu estou tendo uma sensação, uma emoção e um sentimento diferente do meu habitual, porque eu venho trabalhando isso, na hora que isso acontece, eu sei que alguma coisa
vai mudar na minha vida. Eu estou preparada para isso. Quando a gente não tem essa consciência, a gente nem sabe. Então a gente pensa o seguinte: nossa, hoje deu tudo errado na minha vida. Não consegui salvar os textos que eu estava escrevendo, os insights que eu estava escrevendo. Eu vou achar que é isso. Nossa, na hora que eu fui ligar, não sei o que, caiu a ligação. Na hora que eu fui falar com não sei o que, a internet caiu. Eu vou achar que tudo está contra mim. Só que como eu sei que eu estou num movimento de chutar a porta, de enfrentar coisas que antes eu não conseguia, e eu venho me trabalhando o porquê disso, na hora que isso vem para a minha vida, porque eu estou buscando, não é um acaso, não é uma coincidência, não é nada, eu venho buscando, e eu tenho consciência, então quando essas coisas vêm, elas vêm bem sutis, viu, gente? Então a gente não percebe muito, só quem está muito ligado. E aí eu estava falando para esse meu amigo, você está pensando, ele querendo falar, mas você tem que aprender a salvar antes, na hora que você senta, você já programa. Aí eu fiquei ouvindo aquele assim, aham, aham, vou tentar fazer, mas eu sei que não foi isso que fez com que eu perdesse os meus documentos ou que eu venho escrevendo. Eu sei como anda a minha frequência nesse exato momento na minha vida. E não é uma frequência negativa. Eu não estou numa frequência negativa, por isso que eu estou perdendo. Não. Então a gente vai tendo muita consciência. Eu estou numa frequência diferente, principalmente uma frequência agitada. Porque, como é novo para mim, não é um ambiente ainda confortável. Então eu fico, né? É aquela agitação. Como eu sei o que é, eu não transfiro para a situação ou para as pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que essa situação está acontecendo comigo por interesse meu, por intenção minha, mas a gente precisa passar. Então, quando a gente conhece, quando a gente se conhece, nossa, um mundo se abre para a gente. Vários enganos e distorções são eliminados da nossa vida. Ah, você está dizendo para mim que a vida fica cor-de-rosa? Não, eu nunca direi isso. Eu direi que os desafios, eles passam a ser algo que a gente até gosta, porque a gente entende que aquilo não é um problema, uma tragédia que está acontecendo na minha vida. Eu entendo que aquilo é um desafio que está me levando para um próximo nível, mas eu preciso entender que eu estou numa transição e ela é necessária e é positiva, mas ela vai me tirar da zona de conforto. Então, um último exemplinho aqui para a gente contextualizar legal. Se eu estou fazendo uma mudança na minha casa, eu quero fazer uma mudança de apartamento, eu vou tirar tudo do meu apartamento e vou levar tudo para o meu apartamento novo. Ou seja, vai ter uma bagunça no meio disso. Eu tenho consciência. Então vai ter uma bagunça, vai ter canseira, vai ter desconforto, vai ter um monte de coisa. Vai ter sujeira, vai ter um monte de coisa nesse meio. Mas eu não estou indo para um lugar melhor? Eu não estou indo para uma mudança, eu não estou indo para vai passar por um período assim. Então, o nosso campo emocional é exatamente isso. Só que a gente não cuida. E o perigo quando a gente fala tá tudo bem, quando às vezes a gente nem tá tão bem assim, é que a gente vai acostumando a não se olhar. A resposta pronta, que resolve várias coisinhas, está tudo bem, ela resolve várias coisas. Então tem um lado positivo, sim, porque mesmo quando eu não estou tão bem assim, eu digo que está tudo bem, eu enfrento e eu resolvo as coisas da minha rotina, eu encaro o que tem que encarar e está tudo certo. Eu falo que está tudo bem, às vezes, num lugar onde eu não posso me expor tanto, não posso expor tanto a minha vulnerabilidade, não é um lugar tão seguro assim. Então é mais seguro para mim dizer está tudo bem. E tá ótimo, é perfeito. E tem outras maneiras desse tudo bem ser positivo. Eu trouxe esses dois exemplos para a gente não se alongar muito. O mais importante é a gente entender os riscos. O positivo está tudo bem, mas os riscos é legal porque a gente vai treinar aqui a gente não cair mais nesse engodo, a gente não cair mais nessa armadilha. Porque eu não estou dizendo que é negativo dizer que está tudo bem, eu estou dizendo que tem pontos bem positivos. Então eu consigo encarar a minha rotina, eu consigo encarar os dias que estão mais difíceis, eu falo que está tudo bem, eu consigo me relacionar com pessoas, às vezes, sem precisar, né, de falar que eu não estou bem, então eu falo lá que está tudo bem e tal, até porque eu não quero que as pessoas, naquele ambiente que não é tão seguro, não é tão propício, vou ficar falando que eu não estou bem. Então eu falo ali que está tudo bem, resolvido a questão. Agora, os pontos onde
perigoso da gente se repetir dizendo que está tudo bem é quando a gente não se olha. Porque quando a gente não se olha, a gente começa a entrar num lugar que se chama dissociação emocional. Eu começo a não olhar para as minhas emoções. Eu me acostumo com tá tudo bem. Então acorda de manhã, e aí, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e pronto, e vou para a vida. Aí eu não crio um hábito de me olhar, de entender que se eu acordei hoje com uma sensação diferente, eu não olho para dentro. Eu saio atropelando. E no atropelando, daqui a pouco eu já estou falando que tá tudo bem. E isso é muito importante porque eu atendi outro dia uma cliente, e foi muito incrível, né? Porque quando eu atendi, ela muito carismática, sabe? Uma pessoa muito bacana. E aí ela falava assim: Nossa, Rosana, eu não estou conseguindo sentir nada. Eu estou apática para a vida. Se a coisa acontece, tá bom. Se ela não acontece, tá bom também. Meu marido me pergunta o que que eu tenho, eu digo que eu não tenho nada. Não tenho vontade de sair, não tenho vontade de ficar em casa, não tenho vontade de nada. Parece assim que eu estou totalmente apática. Deixa eu só ir lendo aqui, que eu tô vendo que a galera foi chegando. Eu quero só ler aqui se tem alguma. Bom, aí ela foi falando, né, que não tinha, não se sentia animada para nada, tal, até que ela começou a perceber. Depois a gente foi investigando, não no racional. O meu trabalho não é no campo racional, vocês sabem disso. Então a gente vai lá para o inconsciente, e a gente foi começando a fazer uma busca. E a gente foi vendo que ela. Peraí, só um minutinho, gente. Tem uma mensagem aqui. Tá. Então a gente foi vendo que ela passou anos da vida dela cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando do trabalho, cuidando de tudo, e sempre dizendo que tá tudo bem, por quê? Porque ela não quer preocupar o marido, ela não quer preocupar os filhos, ela não quer preocupar ninguém. E ela foi meio que se embolando naquela coisa de resposta pronta, mas ela não olhava para dentro dela. Até que teve uma hora que ela foi começando, ela não percebeu, tá? Essa caminhada, ela não notou. Ela só notou quando a gente começou a tratar. Então, quando a gente começou a entrar lá no inconsciente, sem julgamento nenhum dela, sem ela ficar no racional dela, a gente foi vendo que ela tinha um modus operandi repetitivo dessa coisa de dizer que tá tudo bem, não querer preocupar ninguém. E o que que foi acontecendo? Ela foi começando a ter insônia, ela foi começando a ter perda de libido, perda de apetite, quer dizer, não era nenhuma perda de apetite, ela tinha um apetite desequilibrado. Nos horários em que ela deveria, de repente, estar mais tranquila, ela comia compulsivamente. Em outros momentos, ela não tinha fome, então ela começou a ter problemas estomacais também. E esse problema de estômago também pela tensão, porque aí, quando a gente foi começando a entrar no campo inconsciente dela, a gente foi começando a ver que ela foi simplesmente guardando. Ela dizia que estava tudo bem para fora porque ela queria dar conta de tudo. Mas ela foi guardando todas as percepções e sensações dela. Ela foi guardando, engavetando. E aquilo foi somatizando, porque é aquilo que eu falo para vocês, o nosso campo vibratório, ele vai vibrar o que está dentro da gente inconsciente. Ele não deixa de vibrar. Quando eu falei para vocês um tempo atrás, agora, né, no início aqui do nosso papo, que eu clicando as coisas, eu perdia documento, a internet caía, e toda hora acontecendo uma coisa assim, não era um acaso, o meu campo vibracional está agitado. Então ele não está suave, sereno, para que as coisas realmente funcionem. E isso não tem nada a ver se eu sou positivo ou negativo. Eu estou dizendo que o meu campo está agitado. Então não aconteceu nada de negativo, porém ele está agitado. Isso é um fato. Se eu reconhecer tão somente que o meu campo, eu estou agitada, eu começo a perceber que tudo tem uma razão para estar acontecendo. E aí eu começo a não ficar com raiva da internet, eu começo a não ficar com raiva dos arquivos do meu computador, nem das pessoas que estão chegando, nada. Eu entendo que sou eu que estou provocando isso. Isso é maravilhoso. Então eu não culpo ninguém nem nenhuma situação. Eu sei que sou eu, só que eu tenho consciência que neste momento eu estou numa transição, eu me acolho, eu me trabalho e sei que alguns dias podem ser desse jeito e tá tudo bem. Mas eu estou me olhando. Eu não estou falando
tá tudo bem para todo mundo. Não, eu não estou bem neste momento para esse determinado, para essa determinada situação na minha vida. Eu estou enfrentando coisas novas. Então tá tudo bem eu enfrentar coisas novas e sentir ansiedade e me sentir agitada. Então é a consciência que eu tenho. Então eu falo sobre isso. Eu não omito de mim o que está acontecendo comigo. Então é libertador, porque a vida continua a ter os desafios, só que eu sei o que está acontecendo. Então, quando a gente entrou nessa sessão com ela e a gente começou a ver que ela faz tempo que ela não se priorizava, que ela priorizava todo mundo, ela começou a não lembrar mais o que era importante para ela. Ela estava o tempo todo tendo sempre que cuidar da vida dos outros, dos filhos, do marido, do trabalho, de toda a estrutura da vida dela, mas ela mesma, que ela poderia cuidar de tudo isso, contanto que primeiro ela se priorizasse, ela se olhasse, ela entendesse os limites dela, sabe? Resguardasse um pouco o campo dela para tudo, e aí ela, com certeza, não estaria dissociada do campo emocional dela. Então, ela começou a apresentar, inclusive, problemas de saúde. Porque na hora que você começa a ter perda de libido, falta de apetite, insônia, você começa a provocar o quê? Um desequilíbrio no teu sistema físico, inclusive. E daqui a pouco, essas disfunções vão começando a se transformar até numa doença. Bom, galerinha que chegou depois disso tudo, boa noite aí. Teca, Monique, Miriam, Marise. Nossa, adoro ver essa galera toda. Gabi, opa, Gabi, de volta. Lu, Cris, iPhone B. Bom, gente, que delícia estar com todos vocês aqui. Então, estão entendendo? Essa coisa, quando a gente começa a falar mesmo da gente se olhar e da gente ter a predisposição da gente se colocar em primeiro lugar, isso não é egoísmo, gente. Isso é a coisa mais saudável. E, em última instância, você está ensinando as pessoas que você ama a serem felizes também. Eu tenho 2 filhos, e aqui eu sei que muita gente aqui do nosso Calma tem filhos. Então, não é egoísmo você se colocar, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, porque, no mínimo, no mínimo, no mínimo, quando você pensa que está protegendo seus filhos, se eles já começam a crescer, já começam a ficar independentes, você só está tendo uma distorção. Porque, na verdade, não tem como a gente proteger um filho adulto, né, principalmente, mas a gente tem como ensinar um filho a ser livre, a ser feliz, quando a gente se prioriza e a gente se coloca em primeiro lugar. Peraí, gente, deixa eu só ler aqui rapidinho o chat de vocês, porque eu estou ausente do chat. Cássia, voltei. Que bom, Cássia voltou. Francisca, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Cássia, Cris, tá? Gabi, boa noite, amores. Cássia, blá, 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 papá. Está no desconhecido. Parece que está falando de mim. Parece que está falando de todo mundo, né? Parece que me descreveu. Gente, a gente está descrevendo a gente mesmo, sabe? Porque eu já fiz muito isso. Isso, a gente tinha uma consciência de que isso era uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso. Tem coisas muito boas na gente dizer que está tudo bem, inclusive porque é uma frase positiva. Mas a gente só não pode se viciar. A gente não pode usar essa expressão tá tudo bem como uma máscara para gente. E principalmente uma máscara da gente mesmo com a gente, porque a gente se habitua e a gente passa a não se olhar. É só esse o cuidado que a gente tem que ter. É lindo a gente se olhar, é lindo a gente se amar. Pergunto aos meus clientes, cara, quando a gente começa a fazer um trabalho, depois eu falo, cara, a gente tem que ter um amor imensurável por nós. A gente tem que ter um tesão pela gente. Antes de ter tesão no mundo, você tem que ter tesão por você. E para a gente ter isso, a gente tem que se reconectar com a gente. A gente tem que saber o que a gente está sentindo, olhar para dentro da gente real. Não é uma não é um romantismo isso que eu estou falando, não. É saudável, é necessário. Então vamos lá, Cris, parece que me descreveu, é isso mesmo. Antes de entrar nesse processo, é isso. Campo está no desconhecido, indo para um lugar novo, ainda não é naturalmente. É isso aí. Tudo que sempre quando a gente está num lugar que a gente conhece, é desafiador a gente ir para um lugar que a gente não conhece. Porém, a natureza da gente, meu pai do céu, a nossa natureza é um fluxo.
Então é um sofrimento, a base do sofrimento é a gente achar que a gente vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma experiência, sempre a mesma pessoa. Isso traz sofrimento para a vida da gente. Sofrimento. Então, quando a gente começa a entender que a gente é um fluxo, a gente começa a gostar do desafio, a gente começa a gostar desse lugar novo, mesmo que dê aquele medinho. Tá tudo bem dar um medinho, mas é um lugar novo que a gente precisa experienciar. Eu estou escrevendo um livro, gente, que eu vou falar muito sobre isso, né? Da gente ter registros e a gente querer manter tanto esses registros que a gente se impede de viver novas experiências. Nossa, vai ser incrível. Então, até isso, eu às vezes escrevo e perco, porque eu estou agitada, mas está tudo bem. Eu sei que é o enfrentamento do novo, de coisas novas e incríveis que estão acontecendo na minha vida. E vão acontecer na vida de vocês também, porque a gente é um campo. Então, se está acontecendo comigo, preparem-se, porque com vocês também vai acontecer. Já está acontecendo, eu tenho certeza absoluta. Se começarem a dizer aqui, eu também estou passando por isso, eu sei, porque não teria como a gente estar junto aqui se vocês não estivessem passando por situações parecidas, né? Da mesma frequência. Marise, eu ainda fico chateada comigo quando não consigo me manter equilibrada. Marise, mas a gente nunca vai ser um equilíbrio tão perfeito assim. A gente sempre vai ser. O nosso equilíbrio é uma mistura de equilíbrio com desequilíbrio. Sempre vai ser assim. Marise, você já viu como é que a gente anda? Então, a nossa própria evolução sempre vai ser do momento em que a gente dá uma desequilibrada, porque o desequilíbrio faz parte do equilíbrio. Olha aqui. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho o exemplo mais claro. Quando a gente está andando, bota a perna direita, depois a perna esquerda, e a gente começa assim, o movimento necessariamente ele vai ser de desequilíbrio, Marise, ó. Vou aqui, na hora que eu tô indo para cá, ó, vai ter uma hora que não tem nada de equilíbrio para eu poder fazer essa ponte. Nada. Eu não posso sair de um lugar e chegar no outro presa no lugar de trás, entende? Então, para a gente caminhar, o simples fato de eu caminhar, ele já me tira do equilíbrio. Ele já me tira do conhecido e vai para o desconhecido. É sempre assim, e a nossa vida é assim. Então, se eu entendo isso, eu entendo que a minha vida todo dia vai ser assim. Todo dia eu vou estar fazendo algo novo, porque todo dia eu estou caminhando. Tá dando para entender, Marise? Então, mesmo que para a gente tenha sido algo que a gente trouxe como difícil, como, ai meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Eu estimulo vocês a começarem a ter um estímulo pelo novo, mesmo sabendo que é desafiador. Por quê? Porque é a nossa natureza. Então, quando a gente fala em equilíbrio, necessariamente, fundamentalmente, a gente está falando de desequilíbrio também. Porque para ser equilíbrio, tem uma, tem uma gangorra acontecendo. Ó, então ela tá sempre. Tá dando para entender, gente? Por definição, o equilíbrio, ele vai ter desequilíbrio no meio. Então não fique chateada porque você tem o desequilíbrio, porque nós todos temos também. Faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa, enfim, da nossa jornada aqui. Fran, a perda de libido afeta outras áreas da nossa vida, que não seja só as relações? Sim, Fran. A libido tem muito a ver com a nossa criatividade, a libido tem muito a ver com a nossa prosperidade, a libido tem a ver com o nascimento. A gente precisa da libido para fazer algo nascer. A natureza não é assim? Então, quando a gente acha que libido é só sexo e só direcionado a uma determinada pessoa externa a nós, a gente começa a perder um pouco a definição do que é a libido. A libido é o nosso fogo interno. Por isso que eu digo que a gente tem que ter, né, o tesão por nós antes de tudo. A gente tem que se sentir viva, sabe? Então, quando a gente fala de libido, a gente não fala só da relação sexual, né, com aquela pessoa que você coloca na sua cabeça. Não. Essa libido que a gente está falando é de você com você mesma, primeiro de tudo. E para isso, voltar, a gente tem que começar a reconhecer as nossas emoções. Não tem como eu não olhar para todas as minhas emoções de verdade e querer resolver todas as consequências que já estão no meu campo, como insônia, como falta de libido, como qualquer outro efeito que você já esteja percebendo na sua vida.
Marise, parece que não coloco em prática tudo que sei e que funciona. Todos nós somos assim, Marise. Não se critica por isso. Simplesmente, por exemplo, aqui que é um ambiente de treinamento para a gente, né? De conexão, de que a gente está aqui com todo mundo na mesma vibe. Quando a gente já está aqui, a gente já está dando um passo. Então já é bacana. E isso que está entrando na nossa consciência, a partir do coração, que a gente aqui, a gente é um ambiente muito saudável, então a gente baixa as resistências e deixa que essa informação entre num lugar mais profundo, ela já está fazendo, ela já está visitando locais inconscientes dentro da gente e já está fazendo ali uma mudança energética. Pode acreditar nisso. Ninguém que está aqui hoje de coração aberto ouvindo coisas tão profundas vão desver ou desouvir o que estão ouvindo aqui. Não tem como. Está entrando num lugar profundo, principalmente porque já já a gente vai fazer uma meditação, uma dinâmica para instalar tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o nosso próprio sistema, ele é inteligente e quando a gente intenciona alguma coisa, ele entende que é para acontecer. Eu estou intencionando. E estou liberando as interferências. Então, eu estou falando para você quais são as interferências que chegam na minha vida e atrapalham a minha jornada, a minha caminhada, a minha transcendência, a minha prosperidade. O que que atrapalha? É aquilo que eu próprio não percebo que está interferindo na minha vida. Agora, quando eu começo a perceber, caramba, é isso mesmo, realmente eu não faço isso, aquilo já começa a perder a força. Aquilo já começa. Ai, muito bom te ouvir. Ai, que bom, Marise. Eu me empolgo um pouco, tá, gente? Quando eu tiver, às vezes, porque tem temas que mexem muito comigo. E esse tema, especialmente, ele mexe muito comigo, porque, cara, a gente conhecer o nosso emocional, ele libera a gente de tanto engano, de tanto engano. Peraí. Lu, boa noite. Cheguei atrasada. Logo abro a câmera. Tô acompanhando, Rosana. Eu sei, Lu, mas é que eu gosto de ver seu rostinho. Adoro ver o rostinho da Lua. Linda. Me lembro sempre da gente dando aquele abraço apertado em São Paulo, né, Lua? Ô, coisa boa. Ai, como é bom, né? Encontros presenciais. Cris, oba, maravilha. Quero, quero o meu autografado. Pois é um monte de porta que eu tô chutando, Cris. Você sabe quantas coisas que eu tenho escrito ao longo da minha vida e não pego? Se eu mostrar, você fala assim: ah, não é possível. Eu fui escrevendo, 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 engavetando, 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 engavetando. É o que a gente faz com o nosso emocional. Tem uma hora que a gente está com uma obesidade, sabe, de conhecimento, e isso faz mal pra gente. Eu senti isso. Então tem uma hora, cara, que você não aguenta mais guardar as coisas. Isso implode em você. Então isso está acontecendo. A minha sorte é que está acontecendo com consciência. Senão, poderia me levar para uma depressão. Se eu não percebo que eu já escrevi tanto na minha vida, já fiz tanto, mas não executei nada daquilo que eu escrevi, que eu movimentei dentro de mim, sabe, que saiu de dentro de mim e eu engavetei, se eu não percebo isso a tempo, eu gero uma depressão em mim, nem vou saber que é por isso. Aí me entupo de remédio, me entupo de um monte de coisas e não vou saber da onde que isso começou. A nossa alma é o nosso termômetro. Eu tenho que estar dentro, conectada com a minha alma antes de tudo. Não fez sentido para mim? Não vou estar nessa parada. Pode ser meu filho me pedindo, pode ser meu marido, pode ser qualquer pessoa. Não está fazendo sentido para mim. Eu preciso colocar isso para jogo. Eu preciso expor isso para as pessoas, né, com quem eu convivo. Eu preciso. Isso não faz sentido para mim. Isso não está me fazendo bem. Porque se eu não coloco isso claramente, eu vou acarretar esse monte de consequências aí. E a gente conhece várias delas, né? A ansiedade é uma delas, né? Genial, essa figura é exatamente isso. Não é, Teca? É isso, cara. Libido é ter tesão pela vida. É isso. Porque quando a gente tem tesão pela nossa vida, a gente tem criatividade. A gente quer que coisas nasçam dentro da gente. Então a gente precisa desse fogo. É a criação. É a criação. Tá tudo dentro da gente. Tanto do homem quanto da mulher.
Então, quando a gente não tem essa libido ativada por nós, não associem somente ao outro. Primeiro de tudo, esse fogo é nosso. Eu tenho que resgatar, restaurar esse fogo dentro de mim. Por quê? Porque a minha vida começa, esse ânimo de vida começa a voltar. Não preciso ficar dizendo para vocês toda hora a minha idade, mas eu tenho um tesão pela vida que eu não sei se pessoas com a metade da minha idade têm. E cada vez parece que, cada vez parece que está ficando mais forte. Cássia, eu vejo também o equilíbrio como cair e levantar. É isso. Cair, vou cair, mas o tempo que vou levantar para levantar é que difere de como eu era antes. É isso. Você tem um filhinho pequeno, você tá lembrando disso muito mais, né, do que a gente. Ele cai e levanta, cai e levanta. A criança não tá nem aí. A criança vai e levanta. Só que a criança, que nós somos essa criança também, só que a gente deixou ela de lado. Só que a criança, quando ela cai, ela levanta e sai correndo. Ela não levanta e fica assim, ai, deixa eu ver se eu posso cair de novo. A criança levanta e sai correndo. E você fica desesperada, porque você está achando que ela pode cair, mas ela não está nem ligando. E de tanto você falar, vai cair, daqui a pouco ela começa a ter tanto cuidado, e que eu já atendi centenas de pessoas que têm essa trava de tanto ouvir, vai cair, quando pula de um sofá para o outro. Vai cair, cuidado, cuidado. A pessoa começa a tomar tanto cuidado que não ousa mais na vida. Eu outro dia ouvi meu filho falando assim para mim, vou pular de paraquedas. Eu falei, mas não tem outra coisa para você fazer? Jogar uma vareta, jogar um jogo de vareta, um baralho, um dominó, uma coisa assim, porque ele faz motocross, ele faz não sei o quê. Aí falou que ia pular de paraquedas. Ele falou assim, só vou te lembrar de uma coisa, mãe. Só vou te lembrar a mãe que eu tenho. Eu me calei, porque realmente eu nunca dei vazão aos medos. E quando eu sentia algum medo, eu queria enfrentar aquele medo. E aí ele tem muito claro, né, que eu contei para eles, né, que um dia eu fui levar uma amiga francesa para ver o pessoal pulando de asa delta aqui no Rio de Janeiro. Fui levar, ela ficou encantada e eu fiquei mais ainda. Aí teve uma hora que eu falei assim, gente, isso aqui é muito louco, né? Dá um medo. Quando eu falei essa palavra dá um medo, eu olhei para trás e falei, tem algum instrutor que faça voo duplo? Consegui um instrutor na hora, pulei. Meu celular tocou na hora. Era aqueles startups, era bem antigo. Meu celular tocou na hora, era meu ex-marido, não atendi. Porque eu sabia que se eu falasse que eu ia pular de asa delta, naquele segundo ele ia dizer que eu sou louca, ia mandar eu parar, para eu não pular de um sofá para o outro, que era o que a mãe, o pai falam tanto. E aí eu não atendi o celular, pulei de asa delta. Aquele medo que eu senti, aquilo que eu enfrentei, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não estou indicando ninguém fazer nada de louco, tá, gente? Não estou aconselhando ninguém. Mas eu enfrentar o meu medo foi algo que eu transcendi naquele momento. E até hoje eu falo isso, tem 30 anos isso, eu falo isso e me desperta uma vontade de fazer mais. Por quê? Porque é uma memória muito boa. É uma memória da gente ir para frente. É um tesão pela vida. É, então meu filho falou: "Pô, eu só vou te falar uma coisa, mãe é a mãe que eu tenho." Então eu calei, falei, bom, vai pular. Mais o tempo vai levar para levantar e cair. É isso aí. É só. É cada vez mais rápido. Caiu e levanta. Quanto mais rápido volto para o equilíbrio, mais percebo que estou melhorando e aprendendo. É isso. Eu sou o próprio libido ambulante. Então, hoje, na nossa meditação, joga sua libido aqui. Olha aqui, a gente já fez essa conta aqui. Aqui a gente tem uma conta que a gente chama de juros compostos. É o nosso amor transcendendo e transbordando através de juros compostos. Então, quanto mais a gente transborda amor, mais amor a gente tem para transbordar. E vai ser sempre assim. Então, quem tem aí libido abundante, joga aqui no nosso momento da nossa meditação, porque vai multiplicar o seu e vai multiplicar o de todo mundo que está aqui. E na semana que vem está todo mundo aqui com o libido explodindo. Ai, vai ser uma maravilha. Cris, hoje assistindo uma aula antiga do Gasparetto, ele disse sobre isso. Se você tem conhecimento e não usa, não adianta de nada. Como você falou, a obesidade cerebral. É, pior, Cris, é pior quando a gente sabe e não usa. É pior. Uma vez teve uma pessoa que falou assim: Ah, eu assisti o curso, mas era tudo que eu sabia.
que eu já sabia, não me adiantou nada. Ou seja, essa pessoa está dizendo o seguinte: eu já tive várias oportunidades de, de fazer, agir e mudar. Eu não fiz nada, então eu estou revendo coisas que eu já poderia ter feito. Ela só está dizendo isso. Não está dizendo, ah, não tem nenhuma novidade. Não vai ser uma novidade externa que vai fazer você mudar. Vai ser aquilo que você não fez até você fazer. Então aquilo está vindo de novo para você falar isso e falar assim, nossa, como eu sou vacilão, como eu sou vacilona, porque isso já esteve na minha vida e eu não fiz, eu não coloquei em prática. Então eu já fui também essa pessoa que fazia um curso e às vezes eu não fazia a prática. E não adianta de nada. Então hoje eu falo para você, ao invés de aprender coisas mirabolantes que não vão tirar você desse lugar, não vão, porque só tem um lugar que a gente consegue mudar, é dentro da gente. Então não tem ninguém lá fora que vai dizer o que eu posso fazer dentro de mim. Tem é isso que eu estou te dizendo aqui. É quando eu digo que está tudo bem. Se nem eu admito o que eu estou sentindo, como é que eu vou mudar? Eu não reconheço. Como é que eu vou curar uma coisa que eu não estou nem olhando, reconhecendo que eu tenho? É louco, mas a gente faz isso o tempo inteiro, no automático. Então aqui é a hora que a gente para olhar e falar assim: caramba, eu poderia estar fazendo um treinamento, um curso caríssimo para aprender isso. Eu só tenho que fazer isso, olhar para dentro de mim. Mas olhar real. Não é falar, hoje eu estou desanimada. Ah, por que que eu estou desanimada? Não, não é isso. É olhar mesmo e amanhã falar, eu não vou prosseguir desse jeito enquanto eu estiver sentindo que eu não estou bem. Eu não vou sair atropelando tudo, me distraindo. Não, eu vou olhar para dentro de mim. Dá um desconforto, mas eu vou olhar para isso. É, eu saltei, me presenteei quando fiz 40 anos. A gente tem que se presentear todo dia, a gente tem que saltar todo dia é dia de saltar. Gabi, eu sou o próprio libido ambulante também. Nossa, hoje a nossa meditação vai explodir aqui, graças a Deus. Gente, modéstia à parte, eu também, tá? Então hoje nós vamos lá. Ai, meu Deus, essa semana vai ser de muita criação. Tô sentindo. Compartilha com a gente, é isso aí. Todo mundo vai compartilhar, hein, gente? Bom, amores, então vamos lá. Outra coisa, então eu falei da dissociação emocional, né? Dei o exemplo. Tem um outro perigo da gente falar que tá tudo bem, cronicamente, tá, gente? Repito, falar tudo bem, que tá tudo bem, não é nada demais. O falar cronicamente e usar isso como uma proteção para a gente não se olhar, para a gente não se conectar, para a gente colocar uma máscara da gente com a gente mesmo e uma máscara social também, sabe? O tempo todo eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mas quem sou eu que tô sempre bem, né? Então, não, nem sempre eu tô bem. E tá tudo bem eu falar isso, né? Que eu não tô bem. E aí eu começo a me olhar melhor. Então, esse campo vai somatizando, né, quando eu não olho para isso, então tem um adoecimento silencioso. Eu vou dizendo que estou bem, mas eu estava com uma raivinha naquele momento, eu guardei a raivinha. Eu vou dizendo que estou bem, mas eu estou com uma tristezinha, eu vou guardando aquela tristeza também. Falei que estou bem, guardei ela em outra gaveta. Eu vou dizendo que estou bem e vou abafando, eu vou engolindo. Eu vou engolindo o choro, eu vou engolindo a raiva, eu vou engolindo aquela frustração, eu vou engolindo a decepção, eu vou engolindo tudo. Daqui a pouco meu estômago está sobrecarregado, daqui a pouco eu tô com uma ansiedade, daqui a pouco eu tô com uma exaustão. Exaustão. Esse final de semana foi aniversário do meu filho e eu tive né, numa festinha, num restaurante e tal, e sentou do meu lado uma pessoa e começou a falar, uma menina nova, linda, com dois filhos pequenos. Ela começou a falar. E só na conversa dela, ela dizendo, né? Ela estava numa exaustão, mas numa exaustão, no nível hard. E eu venho fazendo um trabalho, né? Preparando um treinamento para o corporativo. Eu acho que eu já falei isso para vocês. E essa menina é do corporativo. Então, ela trabalha num grande banco e ela vinha fazendo, né, mudanças, né, de setores e tal. E uma menina com dois filhos pequenos, linda, 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 salário alto, marido maravilhoso, sabe aquela vida assim, super ok? A menina estava
completamente adoecida emocionalmente. Ela não conseguia sentir nada. Ela falou: "Rô, eu não consigo sentir nada". E ela falava e ela tremia assim, ó. Novinha menina, 38, 39 anos. E assim. E aquilo foi me preocupando, e aí ela falou: "Eu preciso". Ela falou: e ela falou que faz terapia. Mas ela faz terapia, ela falou assim: "Não sinto adiantar nada". Na questão onde ela está, tem que ser algo muito mais profundo. E aí teve uma hora, né, porque eu tô ali observando, falei: "Já já ela vai me dizer onde está isso no físico dela", e eu perguntei, né, eu não gosto de terapeutizar numa balada, mas a menina estava desesperada, tinha hora que ela me abraçava, assim, ela estava pedindo socorro. E aí teve uma hora que eu perguntei assim: "E o seu físico, o que que ele está dizendo com tudo isso aí?". Aí ela falou assim: "Não, eu até que agora estou bem, eu fiz uma cirurgia agora há pouco tempo". Aí eu: "Aham, aham, cirurgia de quê?". Gente, quem me conhece sabe, eu tenho assim uma intuição, uma sensibilidade. Eu já estava sentindo o campo dela, mesmo naquele barulho alto, naquele som, aquela coisa toda. E eu já estava sentindo questões dela, no estômago, questões no útero, eu já estava sentindo questões no intestino, eu já estava sentindo tudo ali do lado dela. Aí ela falou assim: "Eu fiz uma cirurgia e eu estava com endometriose, eu tive que tirar todo o meu útero, ovário, trompas, eu tive que tirar uma parte do meu intestino, eu tô com hemorroidas". Ela estava com tudo. Gente, eu pergunto a vocês, vocês acreditam mesmo que o nosso físico, ele é dissociado das nossas emoções? Não tem condição. E na hora que eu estava conversando com aquela menina, eu sabia que o problema dela não era o problema do trabalho dela, que ela achava que era. Ela achava que ela trabalha demais. E eu sabia que não era isso. Isso é só o que ela magnetizou, imantou, né, para poder trazer mais ainda essa exaustão. Mas ela já vinha com essa exaustão dentro dela. Então, gente, é muito perigoso a gente não olhar para os sinais que as nossas emoções trazem para a gente. É muito perigoso a gente ligar no automático, o tá tudo bem. É muito perigoso. E eu não tô falando isso para assustar vocês, eu tô falando isso para libertar vocês, para liberar vocês desse lugar, entendeu? Deu para entender tudo, gente? Espera aí, deixa eu ler aqui para a gente poder partir para nossa meditation. Cris, e o tô bem vira uma mochila pesada. É isso. Esse tô bem vai ficando cada vez mais pesado. Daqui a pouco você fala eu tô bem, vou fazer uma brincadeira. Mas daqui a pouco você fala eu tô bem assim, ó. Eu tô bem. Só você acha que alguém está acreditando quando você fala que tá bem. Porque quando você tá bem, você não precisa falar nada. Quando você tá bem, você chega no lugar, hum, todo mundo já sabe que você tá bem. Quando você não tá bem, você precisa até justificar. Então, a mochila realmente, Cris, fica pesada quando você entra no automático do tô bem. Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem? Ah, a última coisinha, né? Então, a gente falou do adoecimento silencioso, que a gente vai adoecendo silenciosamente, né? Eu tô bem, tô bem, tô bem. Daqui a pouco eu tô com todas essas questões físicas, né? O meu adoecimento, que era emocional, ele virou físico. E o mais importante também é o desalinhamento com a nossa própria alma. Quando a gente começa a dizer eu tô bem para poder agradar o outro, sabe? Quando o meu compromisso é muito mais com o externo do que comigo, eu me dissocio da minha própria alma. E é como eu estou dizendo para mim mesmo que o meu viver não importa, que o meu viver bem não importa, importa muito mais o que que eu vou passar para o outro. Então, nesse momento, eu me desalinho da minha própria alma. Essa semana, cara, foi muito incrível. Olha como as coisas não são coincidência. Essa semana, há muito tempo eu não fazia isso. Eu tive que fazer com uma cliente minha que me procurou um realinhamento de alma dela, uma reconstrução de alma. Vocês sabiam que a gente tem também, no nosso campo energético, uma quebra de alma? Um dia eu converso sobre isso com vocês. E eu tive com essa minha cliente que fazer uma restauração de alma.
energética, é o nível mais profundo do trabalho, quando chega na alma. E ela realmente tinha se desconectado da própria alma dela de tanto que ela se deixou de lado e ela avisou subliminarmente para o organismo dela que ela não se importava com ela. Quando a gente para de usar alguma coisa, o que que acontece? Essa coisa, ela perde a função. Se eu paro de usar alguma coisa no meu organismo, aquilo começa a perder a função. Eu preciso estar sempre usando. Por isso que a gente tem que estar sempre em movimento, em exercício, para o nosso corpo inteiro produzir energia. Se eu paro de usar alguma coisa, ele começa a entender que ele não é mais necessário. E ele começa a paralisar. A libido é um exemplo desse. Se eu começo a me acostumar sem libido, ela some mesmo. Só que aí eu não vou ver o resultado só nessa área sexual, eu vou ver o resultado na minha área criatividade, prosperidade, ânimo, entusiasmo. Eu vou ver um monte de resultados a partir disso, que eu escolhi com consciência abrir mão. Então, essa questão, quando a gente vai informando para o nosso organismo que a gente não está se importando com a gente mesmo, ela vai desconectando da nossa alma. E às vezes a pessoa perde até o sentido de viver. Aí vem uma depressão, viu? É mais fácil de entrar uma depressão nesse lugar. Bom, amores, vamos então para pro nosso treinamento, que eu fico louca para a gente treinar, porque quando a gente treina, a gente expande aqui o nosso campo cardíaco, a gente expande, a gente faz uma musculação no nosso poder de amar. O nosso poder de amar faz com que a gente eleve a nossa frequência. O amor que a gente fala aqui não é o amor afetivo propriamente. Eu não estou falando que você tem que amar uma determinada pessoa ou o amor da sua vida. Não é isso que a gente vai tratar aqui. Aqui a gente vai tratar desse amor que, que por definição, somos nós, a nossa natureza. Nós somos um campo de amor. E como a gente está tão dissociado também dessa nossa alma, dessa parte da nossa alma, a gente fica lutando pela sobrevivência. Mas a gente faz pelo lado errado. E quando a gente começa a entrar realmente na nossa natureza, na nossa essência, na nossa frequência, tudo vem de forma mais natural, por magnetismo mesmo. Por magnetismo, a coisa vem para o nosso campo de uma forma muito mais natural. Então, quando a gente faz aqui esse treinamento de expandir o nosso campo cardíaco, esse treinamento de exercitar o nosso amor, o nosso transbordo de amor naturalmente, incondicionalmente, eu não tenho que ter uma condição para amar, eu sou. Eu já sou a minha própria condição de amar. Por definição e por natureza, eu sou esse amor em movimento. Quando eu restauro isso, quando eu resgato isso, quando eu trago essa informação, sem precisar de dogmas, quando eu entendo que eu sou esse campo vibratório, por frequência eu sou esse campo, eu começo a exercitar. Por isso que é tão importante, a gente não vê isso em todos os lugares. A gente vê muito conhecimento, muito ensinamento, mas a gente não vê. Vamos mexer na frequência do amor, vamos mexer no nosso campo físico, vamos ver o nosso campo físico se transformando a partir da nossa intenção energética interna de mexer nesse lugar. Tá dando para entender, gente? Então, isso aqui é um treinamento. Porque a gente sai diferente, sim. O meu objetivo não é olhar para o resultado. Eu não tenho esse objetivo. Gera ansiedade, gera um monte de coisa. Então, eu não quero o resultado. Eu não quero que vocês olhem para o resultado. Eu quero que vocês se apaixonem pelo processo dessa transformação. Eu quero que vocês se apaixonem pelo processo de, caramba, eu estou começando a exercitar esse sentir amor incondicionalmente. Estou exercitando isso. Dá até tontura na gente, porque a gente pensa que a gente sabe o que que é, mas a gente nem sabe, a gente não usa. E é o nosso maior combustível interno. Isso faz parte da nossa energia básica. E esse mundo que manipula a gente, mas é outro assunto, ele não quer que a gente tenha esse poder, porque aí a gente depende. Quando a gente não estabelece que a gente tem esse amor incondicional e é a nossa fortaleza, a gente entra no medo. Vocês sabiam que o contrário, a contraposição do amor, não é ódio, não é nada, é medo? É louco isso, né?
Mas quando eu estou ativada no amor, o meu medo cai. E quando eu estou muito ativada no meu medo, o meu amor cai. A gente está falando de potência, da potência que nós somos como seres humanos. Essa é a nossa potência. Então aqui a gente treina isso. Eu não estou falando do romantismo, nem estou falando de dogmas, eu estou falando de energia. Estou falando de frequência. Então a gente vai elevar a frequência. Hoje eu trabalho no Calma na Alma sobre a energia do amor. Mas eu intenciono também que a gente aprofunde e, além da energia do amor, a gente trabalhe outras energias também, para a gente poder manifestar realidades diferentes. Potência é seríssimo, e é mesmo, Gabi, é seríssimo, porque quando a gente trabalha a nossa potência, acaba o esforço. Quantos de nós vive no esforço sobrenatural para dar conta da vida? Por quê? Porque a gente está com a força errada, a gente está sem potência. A gente está buscando sobreviver através do esforço. Então eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não temos. A gente só tem que regular a nossa máquina. A gente só tem que afinar o nosso instrumento. Então, a primeira frequência que eu trabalho com vocês aqui é o amor. Beleza? Deu para entender? Podemos ir para nossa dinâmica de fixação no lugar mais profundo da nossa alma. Vamos fixar isso lá para que a gente chegue aqui realmente e fale assim: caramba, tô me sentindo melhor, me sentindo. Ah, fiquei aliviada, porque. Não, tô me sentindo. E começar a observar os meus sentimentos, as minhas sensações. Mulher, você está a 100 por isso que eu tô dizendo, eu tô a 150 por hora. Por isso que eu tô dizendo que até o computador tá dando pau comigo. Mas por quê? Eu entrei no modo que há muito tempo eu não estava entrando. Essa coisa do equilíbrio confunde a gente. Equilíbrio é a gente chutar a porta também. E eu estou chutando a porta em muitas situações. Eu não posso falar aqui porque a gente aqui é um canal aberto, mas quando a gente for para um fechado, eu vou conto para vocês com detalhes e vocês ficam de cabelo em pé de tanta coisa maneiríssima que está acontecendo. Eu estou sentindo aqui inteira. Isso. Gente, hoje a nossa meditação, o nosso transbordo vai ser maravilhoso. Vamos lá. Bom, amores, então vamos começar. Vamos relaxar nesse momento. Vamos soltar o nosso corpo físico. Imagina, gente, imagina que a gente tem na frente da gente uma chave mestra. Sabe uma chave de galpão que a gente puxa assim, faz aquele cleque e desliga tudo? Imagina que você tem diante de você uma chave mestra e você vai desligar todo o teu sistema por alguns minutos, de forma segura, natural, e você vai sentir um alívio imensurável. Porque se você está aqui nesse momento, é porque todo o seu campo te trouxe para cá para ouvir isso, para sentir isso, para registrar isso e para se transformar nesse momento, retirando tudo aquilo que não te serve mais, começando a se olhar de uma forma muito mais responsável, muito mais amorosa. Hoje a gente vai abrir esse espaço interno de verdade, esse lugar onde você pode se ouvir, onde você pode se perceber sem medo, sem pressa, sem julgamento, sem nenhuma crítica. Um lugar seguro e saudável, onde você gosta de estar, porque você sente que tem amor, e onde tem amor, não tem medo. Um lugar onde você não precisa dizer que está tudo bem, só para ser aceito.
Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser verdadeiramente você. E acredita, é isso que te devolve a força real, que é a sua natureza. Ela já é potente e você está ativando ela agora. Talvez esse seja o início de uma nova jornada, de uma virada de chave. Então, nesse momento, imagina uma luz rosa ou uma luz dourada, o que fizer mais sentido para você, ou uma luz multicolorida, vindo diretamente da fonte, daquela fonte inesgotável de amor, daquela fonte infinita de amor, da qual você também faz parte. E você também é essa fonte inesgotável de amor. Você é tudo que é. Mas nesse momento você vai imaginar essa luz vindo do infinito, da perfeição. E ela vem descendo, brilhando, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pelo seu rosto, descendo pelo seu pescoço, entrando pelo seu coração. Toda essa luz de puro amor. E ela vai vibrando, ela vai esquentando dentro do seu coração. Essa luz vai se expandindo. Ela é o puro amor em movimento. E esse amor vai se expandindo e ultrapassando as membranas do seu coração. Vai começando a tocar todos os órgãos do seu corpo, do seu sistema. Vai afetando seu sistema nervoso, todo o seu sistema ósseo, sanguíneo. Esse amor vai ultrapassando todas as suas células, todos os seus órgãos. E onde existe qualquer emoção mal qualificada que tenha ficado presa em algum dos seus órgãos, essa luz de puro amor vai começando a dissolvê-los, vai ultrapassando cada órgão, vai trazendo a informação de amor, de suavidade, de limpeza. E essa luz amorosa, brilhante, vai passando pela sua pele, ultrapassando o seu corpo, e ela vai sendo direcionada e tocando a cada um de nós que está do seu lado, e saindo de mim, toca a cada um de vocês, e saindo de você, toca a cada um que está do seu lado nesse momento. Essa energia é infinita. Quanto mais você ativa essa luz de amor dentro de você, mais ela vem com força para dentro de você também. E vai tocando tudo que está ao seu redor. Pessoas, situações, eventos. Esse amor toca tudo. E você nem sabe precisar onde isso vai parar. É muito amor. Nesse momento a gente intenciona que esse amor seja direcionado ao centro da nossa sala. Imagina essa luz de amor de todos nós entrando num ponto central no meio da nossa sala. E essa luz de puro amor vai se transformando numa grande labareda de amor. E essa labareda vai se tornando uma grande fogueira de amor, puro amor, incondicional e infinito. E nesse momento a gente começa a colocar dentro dessa fogueira todos os nossos desafios,
todas as pessoas que a gente ama, todas as situações da nossa vida, todas as doenças, situação financeira, dificuldades, problemas. Mas também a gente coloca tudo, todas as nossas comemorações, todas as nossas gratidões, temos razões infinitas de sermos gratos, e nesse momento a gente vai colocar também nessa fogueira de puro amor as nossas gratidões. Vamos colocar também essa libido, a libido que todas nós temos em abundância. Vamos jogar nessa fogueira porque vai crescer mais ainda. Vai sentindo essa libido crescendo. E você que estava desconectada da sua libido, vai sentindo agora que você coloca ali, vai se reconectando. Começa a colocar também nessa fogueira aquelas pessoas que você tem dificuldade de admirar, dificuldade de amar. E agora, nesse momento em que a gente está completamente conectado com tudo aquilo que é importante para a gente, pergunta aí dentro da sua alma, bem devagarinho, como é que eu tô de verdade? Não tenta responder com a mente, sente no seu corpo, só sente. Sente no estômago, sente no peito, sente na garganta, nos ombros. Tem alguma tensão em algum cantinho do seu corpo? Observa se seus ombros estão relaxados. Observa se existe alguma informação no centro da sua testa, ou se essa informação dessa energia paralisada está no seu estômago, no seu intestino, na sua boca. Tem algum incômodo, algum silêncio incômodo, alguma lágrima querendo sair? Agora acolhe o que vier, sem querer mudar. Acolhe exatamente como é. Só reconhece. Hoje eu estou assim. E olha com respeito por você, com amor por você. Visualiza agora aquela máscara invisível que você veste todo dia, aquela que sorri quando a alma chora, aquela que diz estou bem quando a dor está pulsando. Visualiza essa máscara sendo retirada com amor, com suavidade, com carinho, com respeito, com doçura, sem culpa, sem pressa, sem vergonha, sem crítica. Diz assim para você: chega, hoje eu quero ser real, eu só quero ser eu mesma, podendo sentir o que eu sinto e deixar o que eu sinto fluir através de mim. Ele só quer passar, deixa. Agora leva sua mão ao peito, coloca sua mão no seu coração, respira bem fundo e afirma com a sua alma, repete mentalmente comigo: a partir de hoje, eu me permito escutar a minha verdade. Isso me torna potente, isso me torna viva. Eu me reconheço. Meu corpo é sábio, minha alma é honesta e eu me acolho. Eu posso estar vulnerável e ainda assim eu sou inteira. Sente simplesmente essa sensação de você poder ser você mesma, como a sua potência.
vai aumentando, como a sua verdade vai se tornando sua força, sua tranquilidade, e tudo passa a ser sem esforço para você. Aos pouquinhos, vai trazendo a sua consciência para cá, para nossa sala. Vai sentindo uma gratidão imensa por você ter separado esse tempo só para você fazer essa limpeza, só para você transcender a tudo isso que aconteceu aqui hoje. Se valorize por isso, se honre e até por isso, seja grata a você mesma por até essa intenção de você se olhar profundamente. E assim é. Tudo bem, gente? Todos bem? Como que foi para vocês? Bom, amores, eu espero de verdade que algo aconteça, que vocês percebam que quanto mais a gente começa a voltar para essa nossa verdade, mais fácil a vida vai ficando. Não muda nada lá fora, não muda nada. Só que parece que muda tudo, porque o nosso olhar muda completamente para todas as situações, né, que estão aqui aguardando. E todas as situações são muito positivas, porque vieram a partir da gente. Não tem nada ao acaso ali fora. Todas as situações que estão na nossa vida vieram por causa da gente. Só para a gente poder transcender, só para a gente poder se libertar, só para a gente poder crescer. É só para isso que essas situações estão na nossa vida. Miriam Palas, gratidão, foi muito sereno. Foi, né? Gabi, foi mágica essa calma absoluta, essa calma absoluta. É, obrigada, Rua. Eu que agradeço, Gabi. Monique, uau, sou tão grata. Há uma semana fazia o Calma em uma semi-intensiva e hoje fazendo na minha casa. Obrigada por toda essa vibração incrível. Que bom, Monique, que você já está de volta e que aquilo foi só realmente para te equilibrar em alguma coisa e você vai perceber. Que delícia, Cássia, que delícia mesmo. Gente, foi maravilhoso. Então, que vocês tenham uma noite maravilhosa, uma semana incrível. E um respiro muito grande da gente poder se reconectar com a nossa alma, vocês vão ver como é maravilhoso. Depois comentem aí, curtam, compartilhem para a gente poder levar essa informação para mais gente, para a gente poder realmente fazer um movimento de amor. Eu precisava desse dia hoje. Marise, muito obrigada, Marise. Todos nós precisamos, por isso que a gente está aqui hoje. Maravilha, obrigada, obrigada, Cris, obrigada, Marise, maravilhoso. Obrigada, Rô, Cássia, obrigada, Cássia, obrigada, Rô, uma semana incrível para nós. Gente, uma boa noite, amo vocês. Até semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo. Até. Beijo, beijo, beijo.